Desejo a todos vocês, nessa madrugada, quarta vigília da noite, de domingo, né? Porque depois da meia-noite já é o novo dia. E eu desejo a vocês nessa noite que a paz do Senhor Jesus Cristo, que excede todo o nosso entendimento, continue guardando os vossos corações, os vossos sentimentos em Cristo Jesus, né? E o Espírito Santo colocou em meu coração, pela palavra dele, pela sua escritura, um propósito de 40 dias de oração, súplica, né, clamor, como está lá em Timóteo, né, que há vários tipos de orações, súplicas, deprecações, ações de graças, como está em Tessalonicenses, orai sem cessar, durante 40 dias de orações, jejum, meditação na palavra, né? Eu me chamo Alexandra, pastora no Ministério Igreja Santidade da Fé, Jesus Cristo é o Senhor, e eu estou aqui, né, para juntos com você, né? Independente de placa, de religião, né? Porque eu estou aqui para pregar e falar do Evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, né? Que é o único Deus vivo, Criador dos céus, da terra e do mar, né? É o único Deus. E a Igreja do Senhor Jesus é uma só também, que é um corpo só e são vários membros, e um corpo só e Cristo a cabeça do corpo. E nós todos somos um em Cristo, né? A palavra de Deus diz que, lá em Gálatas, que não há grego, judeu, bárbaro, citra, livre, macho, fêmea, todos são um no Espírito Santo, no Senhor Jesus. Eu tenho 24 anos, né, de convertida ao Senhor Jesus Cristo, sou casada, sou mãe de uma filha, né? Meu esposo é pastor, né? Mas o Espírito Santo derramou, como lá em 1 Coríntios 12, variedade de dons, né? Variedade de ministérios, e cada um Deus usa como Ele quer, da forma que Ele quer, né? E o que Ele quer de nós é que nós estejamos dispostos, que nós estejamos abertos, né? Para o trabalhar do Senhor, que nós só possamos dizer, eis-me aqui, Senhor, né? Porque são escolhas, é nós que escolhemos, mas também as consequências é nós que escolhemos, e o melhor é o reino dos céus, o melhor é a glória do Senhor. E eu comecei nas redes sociais ontem com essa campanha de 40 dias, né, de jejum, oração, que começou dia 1º de fevereiro de 2025 e encerra 12 de março de 2025. E eu estou convidando vocês, voluntariamente, né? Eu ontem ministrei no Facebook e aqui hoje no Instagram. Esses 40 dias, não vou garantir todos os 40 dias estar nas redes sociais, né? Mas poderei estar e poderei não, né? Nós devemos vigiar o que falamos para não prometermos e não cumprirmos, né? E poderá eu estar todos esses dias da campanha nas redes sociais, ao vivo, nesse horário, às 3 da manhã, que vai ser todos esses dias às 3 da manhã, e poderei não estar também ao vivo e orar no particular, né? No privado. E vamos lá, né? Esses 40 dias, eu falei ontem, se você quer ver detalhado, tá lá no meu primeiro live ontem no Facebook. Eu gravei também e coloquei aqui no Instagram, que esses 40 dias o Senhor Jesus é baseado em várias referências das Escrituras, que o Senhor Jesus Cristo, após a ressurreição, após ser ressuscitado, ele se apareceu durante 40 dias, né, aos discípulos e a 500 e tantos irmãos, né, a 500 e tantos irmãos. E também que Moisés ficou 40 dias lá com Deus, né? E quando foi na época que Arão
ficou com o povo de Israel e eles acharam que Moisés demorou demais por ficar no monte 40 dias e se desviaram do Senhor, né? Depois do Senhor ter feito tantos milagres, aberto o mar, né? Enviado o maná do céu, né? Feito maravilhas ali naquele deserto, mas eles se precipitaram, né? E pediram a Arão para fazer um bezerro de ouro, né? Um ídolo, né? E se rebelaram contra Deus, né? Não foram gratos ao Senhor, não lembraram dos estatutos, dos feitos do Senhor, que o Senhor tinha realizado tantos milagres. E o Senhor que provou o coração deles em deixar alguns dias no deserto, mas eles murmuraram, reclamaram, né? E 23 mil pessoas morreram. Deus queria? Não. Mas são as escolhas, né? São as nossas escolhas. São, como eu falei, as consequências também, né? E várias referências da Bíblia. Mais detalhado você vai ver no primeiro live de ontem, gravada, sobre isso, né? E esses 40 dias é para que o Senhor, nós venhamos, né, buscar a glória do Senhor Jesus Cristo dentro de nós, porque a glória da primeira casa foi transitória e a glória da segunda casa é eterna, né? Que essa glória é dentro do nosso interior. E o Senhor Jesus, ele quer renovar, como está em Romanos 12, a nossa mente, os nossos pensamentos. O Senhor Jesus Cristo, através do Espírito Santo, da sua palavra, ele quer que nós possamos morrer a natureza velha, do velho homem Adão, e nascer a nova natureza, né? Do Senhor Jesus Cristo, aquele que foi criado para a santidade, o Filho de Deus. E o Senhor Jesus Cristo, ele quer que nós, né, venhamos receber o Espírito Santo, o batismo com o Espírito Santo e com fogo, porque é através do Espírito Santo de Deus, né, do batismo com o Espírito Santo, nós vamos ter esperança, tanto da vida eterna, como das bênçãos espirituais e materiais. Nós vamos ser um povo alegre, nós vamos ser um povo contente, né? E esses 40 dias de oração é para lhe motivar, lhe incentivar, eu e você, a perseverarmos, a sermos firmes na palavra do Senhor, a sermos firmes em obediência à palavra do Senhor e sabermos que aqui tudo passa e que nós moramos aqui nesse mundo, mas nós não somos deste mundo e nós vamos clamar, né? Porque a nossa carne, ela sente desejo de dormir, né? A carne fraca, que a palavra de Deus diz, o Senhor Jesus falou ali, ele pediu a alguns dos discípulos para ficar vigiando, e quando ele voltou, os discípulos estavam dormindo e os olhos estavam pesados de sono. E ele disse, a carne é fraca, mas o espírito é forte. Então a nossa carne é fraca para dormir, né? Porque somos corpo, alma e espírito, só lá no céu nós não vamos sentir sono, vamos ficar acordados de dia e de noite, né? Só lá no céu não tem dor, não tem sofrimento, nós cremos nas escrituras, não tem doença, não tem luto, não tem morte, só lá no céu não se dá em casamento, lá é só glória. E nós somos participantes das aflições de Cristo, mas também participantes da glória de Cristo. E nessa noite nós vamos fazer um clamor, né? E falar um pouco da palavra de Deus, porque a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus, né? A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus, e nós vamos perseverar, né? Perseverar, não desistir, né? Porque, como em Romanos 8 fala, que nem a peste, nem a fome, nem a nudez, nem o principado, nem a potestade, nem o porvir, nada nos separará do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Então eu quero te dizer nessa madrugada, né, quarta vigília da noite, né, eu estou aqui com sono, mas vim aqui te motivar, né, nessa quarta vigília da noite, incentivar você a ter uma vida de oração, mais vida de oração, mais vida de jejum, mais vida de renúncia, né, para que nós possamos nos fortalecer espiritualmente, porque a nossa carne precisa do pão que perece, mas o nosso espírito precisa do pão que não perece,
que é a palavra de Deus, que é o jejum, a oração, né? Então, que nós possamos nos fortalecer espiritualmente e fisicamente, mas muito mais espiritualmente. Para vencermos as aflições deste mundo, nós precisamos estar firmes espiritualmente. Para vencer aqui que o Senhor Jesus falou aqui nessa terra, que é peste, fome e guerra, nós precisamos estar firmados com a nossa mente e os nossos pensamentos, firmados na palavra do Senhor Jesus, né? Fortes na palavra do Senhor Jesus. E nós vamos, né, nessa noite, ler uma mensagem da palavra de Deus, né? Que está em Mateus. Uma das mensagens em Mateus, capítulo 13, versículo 'Eu vou lhe dizer já já. Versículo 19 ao 23, né? Vamos ler junto? Mateus, repetindo, capítulo 13, versículo 19 ao 23, que diz assim: Ouvindo alguém a palavra do reino e não a entendendo, vem o maligno e arrebata o que foi semeado no seu coração. Este é o que foi semeado ao pé do caminho. A semente é a palavra de Deus, a boa semente, a preciosa semente. Porém, o que foi semeado em pedregais é o que ouve a palavra e logo a recebe com alegria, mas não tem raiz em si mesmo. Antes é de pouca duração, e chegada a angústia e a perseguição por causa da palavra, logo se ofende. E o que foi semeado entre espinhos é o que ouve a palavra, mas os cuidados deste mundo e a sedução das riquezas sufocam a palavra e fica infrutífera. Mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve e compreende a palavra, e dá fruto, e um produz 100, outro 60 e outro 30, né? E olha, e a palavra de Deus ela é sempre atual, né? As escrituras são escritas há muitos mil anos atrás. E ela é sempre atual. E tudo o que aconteceu no passado, na geração passada, acontece hoje na geração presente e vai acontecer na geração futura, né? Mas lá em Pedro diz, nas escrituras em Pedro, que a vinda do Senhor Jesus Cristo virá. E lá em Pedro fala que muitos dizem, desde os tempos antigos dos meus avós, eu ouvia falar que Jesus vem, e até hoje ele não veio. Mas a palavra de Deus nos garante que ele vem, né? Ele vem arrebatar a sua igreja, o seu povo, lavado e remido no sangue dele. O seu povo que se arrependeu dos pecados, que se converteu dos maus caminhos. O seu povo que recebeu o Filho de Deus, o Senhor Jesus Cristo, Emmanuel, Deus conosco, como único e suficiente Salvador da sua alma, né? O Senhor Jesus Cristo veio, né, nos gerar novamente para Deus. O Senhor Jesus Cristo veio novamente nos resgatar para o Deus Pai, porque lá em Romanos 3:23 diz que todos pecaram e destituídos estavam da glória de Deus. E o Deus Pai enviou o Deus Filho para cumprir a lei dele, a justiça dele, a lei de Moisés, e nos resgatar a ele novamente. A resgatar nós como noiva e o Senhor Jesus Cristo como noivo, para que lá no céu nós possamos, né, viver com Cristo as bodas, né, o casamento espiritual com Cristo, com o Filho de Deus, né? E vale a pena aqui nessa terra, nesse mundo, nós renunciarmos um pouco da glória desse mundo, um pouco dos deleites nesse mundo. Vale a pena nós aqui nesse mundo renunciarmos um pouco
dos prazeres deste mundo, né? Para agradarmos aquele que nos chamou para a sua grande salvação, né? Aquele que nos chamou para morar com ele na glória, né? O Senhor Jesus, ele passou aquilo tudo por mim e por você. O Senhor Jesus Cristo foi humilhado, foi envergonhado. Ele não abriu a sua boca, né? O Senhor Jesus Cristo morreu e ressuscitou ao terceiro dia, foi tentado pelo diabo, né? O Senhor Jesus Cristo, ele passou tudo aquilo no meu lugar e no teu lugar, ele sem pecado, justo, perfeito, santo, ele morreu no lugar de Barrabás, de um malfeitor, no meu lugar e no teu lugar. Barrabás simboliza eu, você, toda a humanidade. Muitos não querem ouvir isso, mas está escrito na palavra de Deus, porque todos pecaram contra Deus, mas Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu unigênito, Filho de Deus, primogênito entre os mortos, para nos resgatar novamente, resgatar nossa mente das trevas para a luz, resgatar nossa mente da morte eterna para a vida eterna, resgatar nossa mente, voltar a nossa consciência às boas obras, voltar a nossa consciência, né, a Deus, porque quando nós pecamos, a nossa consciência ficou contra Deus, está escrito isso na palavra de Deus, mas o próprio Deus se reconciliou com ele mesmo, no seu Filho Jesus Cristo, para que através do sangue do Senhor Jesus Cristo, a nossa consciência fosse reconciliada das más obras. Então, vamos, através do Espírito Santo, quando peça a Deus nesses 40 dias o batismo com o Espírito Santo e com fogo, porque o Espírito Santo, ele revela a palavra de Deus para a sua mente, para os seus pensamentos. O Espírito Santo, ele circuncida a sua mente, o seu coração a Cristo. O Espírito Santo, ele revela as Escrituras. O Espírito Santo nos convence do pecado, do juízo e da justiça. O Espírito Santo realiza a obra de Cristo na nossa mente, nos nossos pensamentos, no nosso coração. O Espírito Santo, ele, através da palavra de Deus, ele lava a nossa mente, os nossos pensamentos. Então, não vamos ficar duros nas nossas vontades, não vamos nos endurecer nos nossos desejos, vamos dar crédito à pregação da palavra de Deus, né? Você lê muitos livros, é bom ler livros, excelente, mas leia também a Bíblia, leia as Escrituras, porque dela nós temos a vida eterna, né? É dela que temos a vida eterna. E o Senhor Jesus Cristo, ele veio salvar o que se havia perdido, né? Os malfeitores podem não ter valor para o outro ser humano, né? Mas para Deus você tem valor. Para Deus você é uma joia preciosa. Para Deus o seu valor, como lá em Provérbio diz da mulher, mas ela é para a mulher e para o homem. O seu valor, homem e mulher, excede os das joias, o dos diamantes, né? Porque a palavra de Deus é para o homem e para a mulher, é para todo ser humano, né? E Deus ama você. Mas Deus quer que você reconheça esse amor, essa bondade dele, porque ele pagou o alto preço na cruz do Calvário, derramou o seu sangue, que é a sua alma na morte, para a sua graça superabundar, onde abundou em nós o pecado, para que a graça dele superabunde. A bondade dele, o amor dele, a generosidade dele, o perdão dele venha superabundar na nossa mente, nos nossos pensamentos, no nosso coração. E o Senhor Jesus Cristo, ele te sonda e te conhece, ele morou aqui na terra como homem um tempo e ele sabe a sua dor, ele sabe o sofrimento que você passa, ele sabe as doenças que você enfrenta, ele sabe as tristezas que você passa, ele sabe as angústias que você passa, ele sabe a dor que você passa, ele sabe tudo, ele é onisciente, onipotente, onipresente, porque ele passou. E ele passou o fardo de toda a humanidade sobre ele, o jugo de toda a humanidade, e você só passa o seu. Mas olhe, reflita nesses 40 dias, faça uma reflexão,
medite, né? Comece a ficar mais pronta ou pronto para ouvir e tardio para falar, para que você venha refletir, venha cair em si, venha se examinar, porque a palavra de Deus diz para amarmos ao próximo como a nós mesmos. E se nós não amarmos a nós mesmos, nós não podemos amar o próximo. O amor ao próximo é quando nós nos amamos. E quem se ama não pratica o mal contra si próprio. Se eu me amo, não vou querer tirar minha vida. Se eu me amo, eu não vou querer usar drogas. Se eu me amo, eu não vou querer prostituir contra o meu corpo. Se eu me amo, eu não vou querer beber, porque as consequências são terríveis, são dolorosas. As consequências traz danos para o nosso interior, né? Se eu me amo, eu não vou querer fumar. Então reflita nessa mensagem durante esses 40 dias, nessa palavra durante esses 40 dias. Se ame, você tem valor, né? Você tem valor. Se eu e você formos esperar a validação, a valorização de outra pessoa, você vai ficar sofrendo a vida inteira. Porque você que tem que se dar valor. Você não é o que as pessoas dizem de você. Você não é o que você ouve na sua mente. Mas você é o que a palavra de Deus diz que você é. Você é a imagem e semelhança do Deus vivo. Você é templo do Espírito Santo. Sabe o que é isso? O Espírito Santo é o nosso tesouro. É o mesmo Espírito do Filho e do Pai. É Pai, Filho e Espírito Santo, os três são um. O Espírito Santo, o véu do templo, o Senhor Jesus na cruz do Calvário rasgou para que tivéssemos livre acesso a Ele. No Antigo Testamento, só os profetas teriam acesso à presença de Deus. O povo tinha que ir atrás do profeta para ouvir Deus falar. E hoje nós temos as Escrituras. Temos a sua palavra que está na nossa boca, no nosso coração, perto de nós. Aquela geração passada do Antigo Testamento só ouviria Deus falar através dos profetas, não tinha as escrituras. E Deus escreveu na tábua da lei, né? E hoje nós temos as escrituras. Olha que maravilha, em cada país é traduzida na sua língua. Olha que maravilha, hoje no mundo inteiro tem quase 200 países, né? 8 bilhões e alguma coisa de pessoas, né? E todos podem ouvir essa mesma escritura em cada tradução de cada país. Olha que maravilha, que alegria, que privilégio. E quando eu me converti lendo toda a Escritura, há 24 anos atrás, e é maravilhoso, né? É maravilhoso, porque a verdade está nas Escrituras, que é a palavra de Deus. E a palavra de Deus nos liberta o nosso interior. A palavra de Deus transforma o nosso interior. A palavra de Deus, tanto ela é o leite que alimenta, como é o alimento sólido, que ela tanto nos alimenta como ela nos defende, como ela nos protege. A palavra de Deus é o Senhor Jesus Cristo. A palavra de Deus é o Senhor Jesus Cristo, é o Filho de Deus. Olha que maravilha, que bênção. Então, comece a buscar a Deus em oração. O véu do templo foi rasgado em dois, que é a carne do Senhor Jesus. E Ele ouve todas as orações. Ele ouve todas as nossas orações. E por que não respondeu ainda, pastora? Porque tem orações que Ele responde imediato. Mas tem orações que a resposta demora. Mas Ele vai te responder. Não faça como aquele povo no deserto, na época de Moisés, que só porque Moisés ficou 40 dias lá buscando a Deus no monte, aquele povo, depois de ter visto tantos milagres, fez um bezerro de ouro, né? Fez um ídolo, e aquilo aborreceu a Deus demais, né? Os ídolos aborrecem demais ao nosso Deus, né? Os ídolos são prostituição contra Deus, né? Porque Deus considera o povo dele como marido, né? E o marido protege o seu povo.
E Deus tem ciúmes de nós, só que é um ciúme de zelo. Ele tem cuidado de nós. E ele é digno disso. Ele criou os céus, a terra e o mar. Ele criou eu e você. Ele próprio se criou. E ele criou, olha a biomassa que ele deixou na terra. Olha na linguagem popular, olha o quanto de alimentos ele deixou lá em Gênesis, no primeiro livro da Bíblia, ele deixou toda a árvore comestível, toda a semente, ele deixou tudo na terra para mim e você trabalhar com o suor do nosso rosto e ganharmos o pão de cada dia, né? E termos o pão de cada dia. Então não faça como aquele povo lá no deserto de Israel, né? Que desobedeceu a Deus, foi rebelde para com Deus, porque Moisés ficou 40 dias lá no monte, e eles ficaram com Arão e fizeram o bezerro de ouro. Então vamos ser gratos, né? O povo de Tiro e de Sidom também, né? Sidom era bisneto de Noé, né? E era filho de Canaã, aquele que Noé amaldiçoou porque viu Noé nu, né? Eu não vou entrar aqui eu estou em outro tema, né? Em outro assunto, e são vários assuntos, vários temas para não misturar. E Sidom e Tiro veio de Sidom, né? Foram vários reis que tiveram em Tiro, né? E Tiro e Sidom eram cidades portuárias. Eram cidades comerciantes, de grandes comerciantes, que está escrito isso na palavra de Deus, que eles forneciam o mundo inteiro. E o maior comércio deles era nas ilhas, nos mares, né? E a palavra de Deus deixa claro que foi Deus que deu toda aquela riqueza ao povo de Sidom e de Tiro, antes da vinda do Senhor Jesus Cristo, porque o Senhor Jesus Cristo sempre existiu, né? Mas ele estava em oculto, o nome dele no Antigo Testamento foi revelado, o mistério revelado foi o Senhor Jesus Cristo no Novo Testamento, no Novo Concerto, na Nova Aliança. E olha, e aquele povo de Tiro e de Sidom eram grandes comerciantes, que toda a terra dependiam deles, do comércio deles. Em Tiro tinha aquela tintura púrpura, né? Ou seja, e eles eram navegantes, eles tiravam tudo do mar, riqueza do mar. Olha que riqueza Deus deixou no mar, uma riqueza tremenda no mar, andar xarabacantaraia. Olha, Deus deixou uma riqueza tremenda na terra. Mas aquele povo de Tiro e de Sidom, eles também, como o povo de Israel, né? Eles também fizeram ídolos para eles. Eles também aborreceram a Deus, né? Eles também provocaram a ira de Deus, porque Deus, ele nos limita, e ele tem todo o direito, ele é digno, ele deu tudo para nós, mas ele nos limitou em algumas coisas, como lá em Gênesis, ele disse, ó, de toda a árvore do jardim, vocês podem comer, mas dessa árvore da ciência do bem e do mal, não comam. E o espírito do inimigo entrou na serpente e tentou Eva. E nós, seres humanos, somos curiosos, né? Somos curiosos. E tentou Eva. E Eva comeu. E falou com Adão, e Adão também comeu. Ali a ciência do bem e do mal, o conhecimento do bem e do mal. E o espírito de Satanás, né? Que ele veio para roubar, matar e destruir. Ele é homicida, né? Ele é o mesmo diabo, o mesmo Satanás, lá em Apocalipse fala. Ele é o mesmo dragão, é simbólico, aquilo é simbólico. Ele é espírito maligno e o nosso Deus é Espírito Santo, né? E ele, lá em Apocalipse, diz que ele é o mesmo dragão, a mesma antiga serpente, o mesmo diabo e Satanás, né? São a mesma coisa. Mas quando o Senhor Jesus Cristo nasceu como homem, né? O Deus vivo, ele enviou o arcanjo Miguel, tá lá em Apocalipse, para destronar o diabo na terra, e houve salvação. Quando o Senhor Jesus Cristo nasceu como homem, há 2000 anos atrás, né? O nosso Jesus, ele se fez carne, o Espírito Santo se fez carne e habitou no nosso meio. Lá em Gênesis diz, façamos o homem, plural, nós, a nossa imagem, a nossa semelhança, Pai, Filho e Espírito Santo. O Cordeiro foi morto, o Cordeiro lá em Gênesis, que Abraão foi sacrificar o filho, e quando o anjo do Senhor disse, não, Abraão,
Deus quis provar a fé de Abraão. Disse, não, Abraão, o cordeiro está lá. O cordeiro ali é simbólico. Aquele cordeiro é o Senhor Jesus Cristo. Ele é o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele é o Deus de ontem, hoje e eternamente. Lá no Novo Testamento fala que aquela rocha também é figurado. O Antigo Testamento todo é figurado. Aquela rocha era figurada, aquela rocha era Cristo. Que Moisés falou e também feriu a rocha, aleluia, glória ao nome do Senhor Jesus Cristo, glória ao Deus vivo, glória ao Pai dos céus, a Jesus Cristo, ao Espírito Santo, aleluia, olha que Deus maravilhoso, e ele, né, enviou o arcanjo Miguel para destronar o diabo do céu e caiu na terra, mas o Deus Pai enviou o Senhor Jesus Cristo para assumir o pecado de Adão. Você e eu não estávamos lá quando Adão pecou, naquela geração, mas também você não estava na cruz do Calvário, para ver lá o Senhor Jesus em frente a Jerusalém, lá no Monte das Oliveiras, no Getsêmani, lá naquele Calvário, morrendo e ressuscitando por mim e por você. Olha que glória, a glória da segunda casa é maior do que a da primeira, a glória da segunda casa é o Senhor Jesus Cristo, o renovo é o Senhor Jesus Cristo. Então olha que palavra maravilhosa, a palavra de Deus de Gênesis e Apocalipse é maravilhosa, o espírito de profecia é o testemunho do Senhor Jesus Cristo, aleluia. Então observe, esses 40 dias é 40 dias de renovo, é 40 dias para que nós venhamos nos tocar, para que nós venhamos nos refletir, para que nós venhamos cair em si. Esses 40 dias é para que a gente venha quebrantar o nosso coração, nos arrependermos dos nossos pecados de coração, de mente, de pensamento, para que a gente venha lamentar as nossas misérias, para que a gente venha se dobrar. Olha, você não vai se dobrar diante dos homens para lamentar, para chorar, para prantear, para suplicar. Você vai se lamentar sozinho diante de Deus em oração. Você vai chegar ali e se derramar o seu coração na presença de Deus em oração, e Ele vai ouvir o teu clamor, e Ele vai responder o teu clamor. A palavra de Deus diz lá em Pedro, humilhai-vos debaixo da potente mão de Deus, para que no seu tempo Ele vos exalte. Então eu te convido nessa noite a dizer para você, não deixe a peste separar do amor de Deus, que é a doença. Não deixe a fome te separar do amor de Deus, que é Jesus Cristo, o Filho de Deus. Não deixe os principados, que são os governos das trevas. Tanto tem um principado que é de Deus, que é o governo da luz, como tem um principado das trevas. Tem a potestade das trevas e tem a potestade da luz, né? E nós somos filhos da luz, através de Jesus Cristo. Ele é a luz do mundo, Ele é tudo. O Senhor Jesus Cristo é o grande rei. Eu quero que você fique até o fim assistindo essa live. Não desvirtue o seu pensamento. Quando o seu pensamento vier pensar em outra coisa, lembre da palavra de Deus. Fique o tempo todo com a sua mente pensando na palavra de Deus, como está em Colossenses capítulo 3, pensar nas coisas do alto e não nas coisas da terra. Pense nas coisas do alto. Se você pensar nas coisas do alto, se você buscar o reino de Deus, o reino de Deus não é comida nem bebida. O reino de Deus é paz, é amor, é alegria, é vida dentro do nosso interior, dentro da nossa mente, dos nossos pensamentos. E quando o reino de Deus chega, os demônios são expulsos, os espíritos maus são expulsos. Quando o reino de Deus chega, os enfermos são curados. Lá em Lucas 11 está escrito isso. Se você medita lá, todos os versículos de Lucas 11 está escrito, o Senhor Jesus estava ali expulsando espíritos imundos do povo. O Senhor Jesus Cristo estava ali curando os enfermos, e aquele povo disse que Jesus estava expulsando por Belzebu, príncipe dos demônios, e o Senhor Jesus disse, pode reino de diabo expulsar diabo, demônio expulsar demônio, reino dividido não subsiste. E o Senhor Jesus disse que ele expulsava pelo Espírito Santo. Depois leia lá Lucas 11, estou repetindo todos os versículos. Então quem expulsa os demônios é o Espírito Santo de Deus. Quem cura os enfermos é o Espírito Santo de Deus. E o Espírito Jesus foi para a direita do Pai. Mas ele não deixou eu e você órfãos, sem Pai. Ele deixou o Espírito Santo. Nós não vemos, mas cremos através da palavra dele. E o Espírito Santo é o maior intercessor seu. E o Espírito Santo é maior. É que nós temos medo dos demônios. Nós temos medo dos espíritos maus, nós temos medo de vulto. Olha quando Pedro ali em alto mar, ele viu um fantasma e era Jesus, né?
Tudo que está na Bíblia é passado, presente e futuro. Aconteceu para a geração passada, para a geração presente e geração futura. Hoje também é assim. Nós temos medo de vulto, nós temos medo de tudo de má aparência, nós sentimos medo, né? Até o Senhor Jesus Cristo, ele quando veio à terra, está lá em Isaías 53, anote aí todos os versículos, ele não tinha parecer nem formosura, para que nenhuma beleza não tinha nenhuma beleza para que desejássemos. Era um homem experimentado nos trabalhos, mas ele foi moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Ele levou sobre si as nossas doenças, as nossas enfermidades, os nossos pecados, as nossas dores. É que nós temos medo, sentimos medo, né? Mas a palavra de Deus diz que o perfeito amor lança fora todo medo. E o perfeito amor é o Senhor Jesus Cristo, é o Filho de Deus, é o Espírito Santo. Quando nós temos o Espírito Santo, nós não sentimos mais medo de demônio. Quando nós temos o Espírito Santo, nós não sentimos mais medo de mal algum, porque o maior, que é o Filho de Deus, no Senhor Jesus Cristo, no Espírito Santo, está conosco do que o príncipe deste mundo. O Senhor Jesus Cristo sentenciou o príncipe deste mundo. O Senhor Jesus Cristo venceu o príncipe deste mundo. Lá em Efésios capítulo 6, anote aí, diz que a nossa briga não é contra a carne e o sangue, não é contra um ser humano contra outro, mas é contra principados e potestades nas regiões celestiais, contra as hostes espirituais da maldade, nos lugares celestiais. Eu tenho certeza que você não quer viver essa situação que você está vivendo de pecado, eu tenho certeza disso, mas você sente medo. Né? Você sente medo porque o pecado é um espírito que escraviza o ser humano, né? O pecado é um espírito que escraviza o ser humano, mas o Senhor Jesus Cristo, quando você clamar pelo Senhor Jesus Cristo, ele vai expulsar esse espírito e de escravidão do medo e do pecado de você e vai lhe libertar desse espírito que lhe escraviza, que lhe oprime, porque o Senhor Jesus Cristo veio para isso. Lá em Isaías 53, todos os versículos falam, e lá em Mateus 8 confirma, lá em Pedro também confirma o que Isaías falou. Tudo no Novo Testamento confirma o que o Antigo Testamento fala. Como eu falei, o Antigo Testamento está escrito que é figurado, né, daquilo que viria a acontecer, e o Novo Testamento revela todo o Antigo Testamento. Então, nessa noite, nesses 40 dias, se separe para buscar Deus. Se consagre nesses 40 dias, renuncie esses 40 dias, né? Renuncie esses 40 dias para você ter mais experiência com Deus, para você crescer na graça e no conhecimento do Senhor, para você buscar mais desse Deus. Como Paulo, lá em Atos 17, anote aí todos os versículos, Paulo estava em Atenas, uma cidade que estava tomada pela idolatria. E Paulo viu lá o santuário de vários ídolos e tinha uma placa escrita ao Deus desconhecido, e ele disse, é esse que é o nosso Deus, o Deus desconhecido para eles, mas para Paulo não. Então, olha, esse Deus vivo, ele quer se revelar a você, que é o Filho de Deus, o Senhor Jesus Cristo. Quando o Senhor Jesus se revelou a Paulo, o Senhor Jesus já tinha sido ressuscitado, e a luz do Senhor Jesus veio sobre Paulo, né? E o Senhor Jesus chegou até ele na estrada de Damasco. Ele perseguia a igreja do Senhor Jesus. Ele entrava nas casas. Ele perseguia o povo de Deus. Mas o Senhor Jesus na estrada de Damasco se apareceu a Paulo, chamou Saulo, Saulo, que é em hebraico. Lá em Atos está escrito isso. Saulo é em hebraico. Por que tu me persegues? E ele disse, eu não te persigo, mas porque Paulo estava perseguindo ao povo de Deus, aos cristãos. E quem persegue aos cristãos está perseguindo ao próprio Deus, porque os cristãos é a menina dos olhos de Deus, o povo de Deus em geral é a menina dos olhos de Deus, todos vocês são a menina dos olhos de Deus, mas Deus é justo, o trono dele é trono de equidade, de verdade, de justiça. Ele já fez a obra na cruz do Calvário completa. Ele agora está esperando você querer ter sede dele. Ele agora está esperando você vir até ele. Ele disse, quem tem sede, está lá em João, vem a mim e beba. É a palavra de Deus, é beber da palavra de Deus. É examinar as escrituras, é se deleitar na palavra de Deus. É
ter prazer na palavra de Deus, em aprender. A palavra de Deus não é qualquer livro, a palavra de Deus ela é viva, ela é espírito e vida, ela é mais penetrante do que espada alguma de dois gumes. A palavra de Deus ela penetra a nossa alma, o nosso espírito, a nossa junta, a nossa medula. Então não troque a sua coroa espiritual que está na sua cabeça. A coroa quem tem é rei, o Senhor Jesus é rei e nós somos filhos dele. Não troque a sua coroa por um prato de primogenitura, ou por um prato de primogenitura, me desculpe, por um prato de lentilha, né? Você foi chamado por Deus, Jesus lhe gerou novamente para Deus, porque todos pecaram contra Deus Pai, mas ele enviou o Deus Filho para nos resgatar de novo, e ele pagou o alto preço com o sangue dele do resgate, e ele te ama, Jesus te ama, ele deu a vida por você, nenhum ser humano dá a vida por outro, Alguém pode até ousar, está escrito isso na Bíblia, dar a vida por algum justo. Pode até ousar, é muito difícil. Mas por um pecador ninguém dá a vida, não é assim? Nenhum ser humano dá a vida por um pecador, por um malfeitor. E o Senhor Jesus Cristo, o Deus Pai, eles três juntos, Pai, Filho e Espírito Santo, deu a vida por nós pecadores. Deu a vida por nós malfeitores. Olha que amor tão grande. Reflita isso nesses 40 dias. Ninguém dá a vida, estou aqui. Desde 3 horas da manhã, o Senhor Jesus me tocou em meu coração para fazer esses 40 dias de jejum e oração e meditação na paz, junto com você e comigo, voluntariamente, porque não é obrigado, não é por força nem por violência, é pelo Espírito Santo. Mas escute essa palavra, fique até o final, ouvindo essa mensagem até o final, para você entender o início, o meio e o fim, o desfecho de tudo, o desenrolar de tudo. E Jesus te ama, olhe, e o Senhor Jesus deu a vida por nós malfeitores, pecadores. Ninguém dá a vida, estou repetindo, por um malfeitor, por um pecador. Ninguém, o ser humano, ele julga. Nós seres humanos julgamos, não é assim? Todos nós, não é só um não, todos julgam, né? Vamos nos tocar que é todos, né? Só que uns falam mais do que outros, né? Mas todos pecaram, eu e vocês todos. Nenhum ser humano ficou sem pecar. Todo ser humano. Está lá em Romanos 3, 23, que desde Adão até o último que vai nascer, pecou, nasceu da origem do pecado, foi concebido do pecado. Ou seja, se não peca na prática, se não roubar, não matar, não destruir, mas peca no pensamento, né? Peca contra Deus. O maior pecado da humanidade é fazer ídolos contra Deus. Porque Deus tem feito tantos milagres. Deus tem feito tantas maravilhas, mesmo no meio de um povo, uns retos e outros que são desobedientes a Deus, mas Deus tem mantido a sua palavra. Mesmo com aqueles desobedientes, Deus tem mantido a sua palavra. Deus tem mandado chuva, sol, Deus tem mandado usado os políticos, né, as autoridades para pagar salários, né, para manter universidades. Deus tem usado os políticos, porque quem usa os políticos é Deus, sabe? Ninguém é bom, o bom é Deus. Quem usa todos os políticos para ajudar, claro que tem uns que não dá lugar a Deus, né? São seres humanos. Claro que tem uns que não dá lugar à bondade de Deus. Claro que tem uns que não obedecem a Deus também, né? Mas é Deus que levanta as autoridades. A palavra de Deus diz que as autoridades são constituídas por Deus para castigo do ímpio e louvor do justo. Então que nesses 40 dias, eu e você, nós todos, toda a nação, todo mundo, o Brasil e todos os países, né, que com certeza essa live vai ser traduzida para outros países, porque Deus quer chamar a nossa atenção. E que nesses 40 dias nós possamos nos converter dos maus caminhos. Nós possamos lá rasgar o nosso coração, não as vestes, que no Antigo Testamento rasgava as vestes, né? E vestia de saco, como sinônimo de derrota, de fracasso, de miséria. Mas que nós venhamos nesses 40 dias, na nova aliança, rasgar o nosso coração diante de Deus. Rasgar o nosso coração em particular ali, lamentar, prantear, porque pequenos e grandes conhecem a Deus. Pequenos e grandes, ricos e pobres conhecem a Deus. Todos sabem o que é certo e o que é errado. Todo ser humano sabe o que é certo e o que é errado. Então que nesses 40 dias, o Espírito Santo me usou para estar a partir de 3 horas da manhã aqui, esses 40 dias, jejuando e orando, né? Para estar clamando pela tua vida. Eu também sou pecadora, uma pecadora arrependida, uma pecadora convertida dos maus caminhos, que o Senhor Jesus Cristo me salvou, né? Eu ouvi o chamado dele, eu escutei o chamado dele,
e abracei, né? Abracei e vou até o fim. Não é fácil, não, porque a palavra de Deus diz que quem está no pecado geme, mas quem não está na prática do pecado também geme, mas é gemer nas primícias do Espírito, né? Mas eu quero te dizer que você não deve deixar, não deixe Jesus por fome, por peste, por morte, por nada, como o Espírito Santo usou o apóstolo Paulo, em Romanos 8, e diz, nada nos separará do amor de Deus, né? Nem a peste, nem a fome, nem a nudez, nem os principados. Eu vou ler lá para encerrarmos e fazermos a oração, né? Porque tá gostoso demais aqui a presença de Deus, né? Eu mesmo sozinha aqui, né, sem público nessa madrugada, mas eu tô sentindo a presença do Espírito Santo, aleluia. Glória ao nome de Jesus Cristo, glória ao Deus vivo, glória ao Pai dos céus, a Jesus Cristo, ao Espírito Santo. E Romanos capítulo 8, né, versículo 37 e 38. Romanos capítulo 8, repetindo, versículo 37 e 38, diz assim: mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores, por aqueles que nos amou. Porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura não nos poderá separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, o Senhor Jesus te ama. O Senhor Jesus ama a todos. O Senhor Jesus ama a todos. Em Apocalipse diz que ele deu a vida por todas as nações, tribos e línguas, né? A palavra de Deus diz que 144 mil é o povo que foi assinalado na testa, os homens que não se contaminou com mulher. Mas depois dali vem dizendo que uma grande multidão, né? Que vieram da grande tribulação, lavou as suas vestes no sangue do Cordeiro, né? E se arrependeram dos pecados. Então Deus, ele veio para o mundo inteiro. Deus deu seu filho para o mundo inteiro. E ele não deu o filho dele para condenar o mundo. Está escrito, ele deu o filho dele para salvar o mundo, para salvar a mim, a você, para salvar toda a humanidade. Olha que Deus de amor maravilhoso, mas não entristeça ele. Não faça coisas que ele se aborreça. Tá entendendo? Nem você próprio, nem eu própria, você. Eu vou lhe fazer uma pergunta aqui. Eu nasci na Bahia, certo? Meu esposo também nasceu na Bahia, né? Ele morou muitos anos em São Paulo e voltou, né? Mas nós nascemos na Bahia, somos baianos. Deixa eu te dizer, pare para pensar aí, para refletir. Nisso tudo que está sendo falado nesses 40 dias, né? Pare para pensar. Tudo que Deus tem feito na sua vida. Pare para pensar, né? Pare para refletir, né? Que o amor desse Deus é maravilhoso, né? Ele não quer o mal de ninguém. Ele não quer o mal de ser humano nenhum. Sim, mas o que eu ia falar foi isso. Eu e você, para pensar aí. Você gosta que alguém lhe desobedeça? Não, com certeza. Você gosta que alguém seja ingrato com você? Não, com certeza. Eu e você não gostamos. Você gosta que alguém seja arrogante, prepotente, orgulhoso com você? Com certeza não. Eu também não, né? Então, não tem um ditado popular, eu tô falando tudo no popular aqui. O que não passa na minha garganta, não passa na sua. E não passa também na de Deus. Olhe, né? Se você, eu e você como pecadores, não é assim? Nós não gostamos da ingratidão. Nós ficamos tristes quando as pessoas são ingratas. Nós ficamos tristes quando as pessoas agem com nós com ingratidão. Não é assim. Nós ficamos tristes quando as pessoas são arrogantes, prepotentes, orgulhosos. Não é assim. Deus também fica triste quando eu e você agimos com arrogância, prepotência, orgulho e ingratidão, né? Que orgulho, né? E o diabo, quando ele era anjo, não, que ele é anjo caído, né? Ou seja, ele é trevas, hoje ele não é mais luz, né? O Senhor, ele era portador, portava a luz, e o Senhor Jesus tirou a luz dele, hoje ele é trevas, e o Senhor Jesus é a luz do mundo, né? Ele era muito orgulhoso, ele quis ser mais do que Deus. Lá em Isaías fala, e lá em Ezequiel também fala. Ele quis se assentar no trono de Deus e ser maior do que Deus. Mas Deus sentenciou ele
destronou ele e preparou o lago de enxofre e fogo, que a Bíblia fala lago de enxofre e fogo, Sheol, inferno, preparou para ele, para o diabo, para os demônios, para a besta, a besta é um animal feroz, mas vai ser um homem feroz que vai governar o mundo por um tempo, né? Para os falsos profetas, né? Mas Deus não preparou para mim e para você, mas a escolha é minha e sua. É nós que vamos escolher entre a vida e a morte, entre a bênção e a maldição, entre as trevas e a luz. Nós vamos escolher entre o reino da luz e o reino das trevas, entre servir a Deus, né, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, ou servir as trevas. A decisão é sua. Deus não obriga. Está aqui o convite, ele não obriga, é escolha minha e sua, mas as consequências também é minha e sua, né? Então, esse Deus é maravilhoso. Faça uma reflexão nesses dias, nesses 40 dias, né? E se achegue a Deus novamente. Esses 40 dias é o clamor para que essas pessoas que o Senhor Jesus, todo mundo que o Senhor Jesus derramou o sangue ali na cruz do Calvário, venha se dobrar diante do Senhor Jesus em espírito e em verdade. Venha ser adorador. Venha reconhecer o Senhor Jesus Cristo como único e suficiente Salvador, né? E que não venha ser como aquele povo do deserto, que Deus fez tantos milagres e fez ídolos, né? Mas que nós possamos, né, renunciar aos ídolos, renunciar os nossos desejos carnais, renunciar tudo aquilo que aborrece o nosso Pai do céu, porque é nosso, é Pai de todos nós, é Pai meu e Pai seu. Ele é Pai de todos nós, de toda a tribo, nação e língua, aqueles que reconhecem, porque tem uns que não reconhecem, né? Então, mas aquele que reconhece, ele é Pai, ele é o meu Pai do céu, né? E com certeza é o seu, né? E o Filho dele, Jesus Cristo, é o nosso Senhor, o nosso Rei, a água viva que desceu do céu, a profundidade da riqueza, da sabedoria, né? O Filho de Deus é tudo, é o pão vivo que desceu do céu. O Filho de Deus é tudo. Então, que nessa noite nós possamos nos arrepender, né, dos nossos pecados, nos converter dos maus caminhos, como falei lá sobre Sidom e Tiro, não explanei porque é muito extensa essa pregação de Sidom e Tiro, mas, né, Deus deu toda a riqueza a eles e eles também fizeram ídolos e deixaram o Deus vivo, né, mas que hoje essas nações portuárias do mundo inteiro que fornecem outras nações, venham se dobrar a esse Deus vivo, não venha fazer como Ciro e Sidom, né? Como Ciro e Sidom, não, como Tiro e Sidom, e venham todas as nações se dobrar a esse Deus vivo, né? E não venha subornar, não venha dar suborno, e venha tirar as injustiças, venha se arrepender das injustiças. A injustiça é pecado, né? A injustiça é pecado e Deus quer que nós sejamos justos, praticamos a justiça. Então que todos nós, moradores da terra, possamos praticar a justiça, ser justo, ser amoroso, perdoar aqueles que nos ofendeu, porque a palavra de Deus diz que não é só 7 vezes, é 70 vezes 7, né? A palavra de Deus diz que ele nos perdoou e que nós também devemos perdoar. Então, que não desce na nossa glória, não desce na de Deus também. Assim como queremos que outras pessoas nos obedeçam, eu estou repetindo, nos temam, seja grato. Deus também quer que você seja grato a Ele. Deus também quer que você ame Ele. Assim como você quer ser amado e amada, Deus também quer ser amado e amada por você. Deus quer o mesmo que você quer, Deus quer. Né? E ele é digno, ele criou você e eu, ele é digno de toda a honra, de toda a glória. Mas por que morrer, pastora? Mas por lá de Gênesis, mas ele deu o filho dele para nós morrermos aqui, mas a nossa carne volta para o pó da terra, mas o nosso espírito volta para ele, e na segunda vinda dele vai ser todos ressuscitados. Olha aí, todos vão ressurgir novamente. A palavra de Deus diz que onde tiver um morto no mar, o mar vai dar conta, vai ser ressuscitado. E eu creio, porque quando Jesus ressuscitou, a palavra de Deus diz que todos que estavam mortos naquele dia foram ressuscitados. Houve um reboliço naquela cidade. Aleluia! Canto. Glória ao nome de Jesus Cristo, glória ao Pai dos céus, a Jesus Cristo, ao Espírito Santo, glória ao nome de Jesus. Eu estou repetindo, quando o Senhor Jesus ressuscitou como homem, muitos que estavam mortos foram ressuscitados, só que depois morreu por causa do tempo aqui na terra, mas estão aguardando a segunda vinda do Senhor Jesus. Vale a pena, o Senhor Jesus vai vir na segunda vinda, né, e vai arrebatar a igreja e vai ressuscitar
todos, os primeiros que lavaram as vestes no sangue do Cordeiro, e depois os outros. Você vai ser ressuscitado, os bons e os maus vão ser ressuscitados. A palavra de Deus diz que o Senhor Jesus tem vários livros, o livro da vida, e tem vários livros. O livro da vida é para aqueles que se arrependeram, se converteram, e tem vários livros de todas as obras que o povo praticou aqui na terra. Então ainda é tempo, esses 40 dias ainda é tempo de você refletir, ainda é tempo de você se converter dos maus caminhos, esses 40 dias ainda é tempo de você vir para Jesus novamente, esses 40 dias é tempo de renovo, Jesus é o renovo, para que você venha novamente degustar desse Deus, dessa palavra de Deus, e não praticar injustiça, e não praticar as coisas que desagradam a Deus por causa de um pouco de tempo. Que adianta você, né, vender a sua alma por um pouco de tempo? Que adianta você fazer a vontade do inimigo por um pouco de tempo? Hein? Ele prometeu os reinos deste mundo a Jesus, mas Jesus disse: somente ao Senhor Deus adorarás. Diga a mesma coisa. Ele prometeu, ele disse a Jesus para transformar as pedras em pães. Jesus disse: nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Vale a pena você passar tudo por amor a Cristo, né? Vale a pena. Não negue Jesus por nada, né? Não negue Jesus por nada, porque uma glória nos espera e você vai ser ressuscitado, e eu. Todos nós vamos ressurgir novamente no mesmo corpo, só que num corpo incorruptível, num corpo sem pecado, porque esse corpo nosso é corruptível. Vamos fazer a oração e encerrar, amém? Fica até o final, não desista, né? Nessa madrugada, 40 dias de jejum e oração e de palavra. Eu vou gravar depois e colocar no Facebook, no YouTube, e você vai assistir, né? Quem tá comigo à madrugada vai assistir à madrugada, quem não vai assistir pela manhã ou pela tarde, não importa, mas assista e fique em vida de oração, renuncie os seus desejos da carne, tenha experiência com Deus, né? Vamos orar. Pai dos céus, em nome do Senhor Jesus Cristo, eu entro em tua presença. Deus vivo, eu entro no trono da graça, pelo sangue da nova e eterna aliança, pelo Espírito eterno. Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, Senhor, eu entrego agora todas as nações em tuas mãos. Deus, eu entrego agora todos os povos, nações e línguas em tuas mãos agora. Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, eu entrego agora, Senhor, todo fardo pesado, todo jugo pesado, meu e de todas as nações, de todos os moradores da terra, em tuas mãos agora, Senhor. Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, que o teu Espírito Santo possa, Senhor, convencer a mente, os pensamentos, o coração dessas pessoas, porque só Ele convence. Ah, Deus, que o teu Espírito Santo agora possa quebrar as portas de bronze da mente dessa pessoa, os ferrolhos de bronze da mente dessa pessoa, que o teu Espírito Santo, Senhor, possa fazer a obra de Cristo na mente dessa pessoa, no coração, que o teu Espírito Santo, Senhor, possa se revelar como o Senhor se revelou a Paulo, lá, Senhor, na estrada de Damasco. Ah, Deus, que o Senhor Jesus possa se revelar, que o teu poder, envia o teu poder dos altos céus, envia o teu fogo dos altos céus, envia, Senhor, o teu exército dos altos céus. Ah, Deus, o Senhor não tem prazer nem na morte do ímpio. O Senhor quer que o ímpio se converta. O Senhor é amor, Deus. O Senhor Jesus deu a vida por nós, para que o teu espírito de vida tivesse dentro da mente nossa, de todo ser humano. O Senhor Jesus Cristo nos deu espírito de vida, nós em ofensas e em pecado. Deus, em nome de Jesus. Então agora, Senhor, dá esse espírito de vida a essa pessoa na mente, renova a mente dessa pessoa, Jesus, que nesse momento agora, Senhor, o Senhor vai de encontro a cada lar, a cada família, a cada leito de hospital, que o Senhor agora vai de encontro, o teu espírito, Senhor, vai de encontro agora a cada preso. Ah, meu Deus, a cada doente. Ah, meu Deus, que o teu Espírito Santo agora possa remover as lágrimas, que o teu Espírito Santo agora possa quebrar as cadeias da mente dessa pessoa espiritual, para que o Rei da Glória entre, que o teu Espírito Santo agora possa quebrar essas prisões da mente dessa pessoa, que o teu Espírito Santo agora, Jesus, possa, Senhor, ir aonde homem nenhum pode ir, aonde médico nenhum pode ir, porque o médico estudou, a ciência é tua. Foi o Senhor que deu a sabedoria a todos os homens da terra, foi o Senhor que deu a inteligência e o conhecimento
conhecimento, mas o Senhor deu limitado, não deu completo. Mas, Senhor, aquilo que o médico, que o homem não pode fazer, faz para a tua glória, Jesus. Aquilo que homem nenhum pode fazer, Senhor Jesus Cristo, faz para a tua glória, para que o teu nome seja glorificado, porque o teu nome, Jesus Cristo, é nome sobre todo nome. O teu nome, Jesus Cristo, é exaltado entre as nações, é bendito entre as nações. Deus, eu entrego agora os leitos de hospitais em tuas mãos. Deus, eu entrego agora todos os doentes em tuas mãos. Deus, eu entrego agora todos os presos em tuas mãos. Eu entrego agora, andar, xarabacantaraia. Eu entrego agora, Senhor, todas as nações, língua, todos os casais, todos os casamentos em tuas mãos, todos os filhos em tuas mãos. Deus, o Senhor Jesus veio para libertar os oprimidos. Senhor, liberta a mente dessa pessoa da opressão. Essa pessoa que não aguenta mais, Senhor. Essa pessoa, Senhor, que está oprimida na mente, com essa cabeça. Liberta a mente dessa pessoa, a opressão. Deus, amarra o valente e vencer mais valente. Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, toca agora do alto da cabeça, a planta dos pés dessa pessoa. Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, faz uma obra grande na vida do teu povo. Ah, Deus, que o teu Espírito Santo venha trabalhar de maneira sobrenatural, Senhor. Que o teu Espírito Santo, Senhor, venha capacitar, Senhor. Que o teu Espírito Santo venha trazer mais obreiros para a tua obra. Que o teu Espírito Santo venha trazer, Senhor, mais ceifeiros para a tua seara, para a tua vinha. Que o teu Espírito Santo venha levantar na terra homens de fé, mulheres de fé. Que o teu Espírito Santo venha na terra, Senhor, venha trazer, Senhor, pessoas, Senhor, compromissadas com o teu evangelho, compromissada com o verdadeiro evangelho. Que o teu Espírito Santo possa ressuscitar mortos nesse dia, mortos, Senhor, sem esperança, mortos, Senhor, que não tem mais esperança. Ah, Deus, que essas pessoas que estão mortos, que não crê mais em nada, ah, Deus, que não confia mais em ninguém, que o teu Espírito Santo possa ressuscitar os sonhos, os projetos teus na vida dessa pessoa, que o teu Espírito Santo possa ressuscitar a esperança dessa pessoa. Deus, que o teu Espírito Santo possa trazer esperança para essa mãe de família, para esse pai de família, que o teu Espírito Santo possa trazer esperança nos corações, na mente, nos pensamentos, que o teu Espírito Santo possa dar um basta no mal, Senhor, que o teu Espírito Santo possa, porque só ele pode expulsar todo o mal, só ele pode expulsar os demônios, só o teu Espírito Santo pode expulsar os principados das trevas, as potestades das trevas, Senhor Jesus. Todo o mal está debaixo dos teus pés. O Senhor venceu o inferno. O Senhor pegou a chave do inferno. O Senhor venceu a morte, que é o pecado, que é o diabo, e aniquilou ali na cruz do Calvário para sempre e eternamente. O Senhor tirou o domínio do pecado. O Senhor tirou a força do pecado. Ah, Deus, em nome do Senhor Jesus, dá poder e autoridade a essa pessoa, a todos nós, para pisar em serpente e escorpião, e toda a força do inimigo, dando algum fará. Deus, dá poder e autoridade a essa pessoa para expulsar os demônios, dá os dons espirituais. Deus, batiza esse povo, as nações, com o Espírito Santo e com fogo. Derrama do teu Espírito Santo, Pai, sobre toda a carne, para que eles tenham força para lutar contra as hostes espirituais da maldade. Renova, Senhor. Manda o reforço do céu, Senhor. Ah, Deus, em nome do Senhor Jesus, é o Senhor que dá ordem aos teus anjos ao nosso respeito, e guerreia por esse povo, Senhor. E desde já eu te agradeço em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, em nome do Senhor Jesus Cristo, aquele que vive e reina para sempre. Amém? Beijos e abraços. Fica com Deus. Qualquer coisa me chama no direct, me chama no Messenger, né? Qualquer coisa, fala comigo, repetindo no direct, no Messenger, né? Pelo WhatsApp, né? Qualquer coisa, converse comigo e vamos prosseguir nesses 40 dias e sempre, todos os dias nossos. Beijos e abraços. Fica com Deus.